Imagina o seguinte cenário: você tem uma vaga garantida na Fórmula 1, você tem uma fábrica, você tem engenheiros apaixonados trabalhando de madrugada, você tem o cofundador do YouTube como investidor, você tem um piloto contratado, você tem torcida, mídia, hype. E mesmo assim você nunca chega na largada, nem em um único grande prêmio. Essa é a história da US F1, a equipe americana que prometeu mudar a Fórmula 1 para sempre e que desapareceu antes mesmo do semáforo apagar uma única vez. Essa é a nossa história de hoje, sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Bootkin GP. Quer ganhar uma camiseta da Minimal Club? Camisetas aí feitas com algodão egípcio de excelente qualidade, extremamente confortáveis e que vestem muito bem? Então, é só você comentar no palpite aqui do jogo Brasil e Japão na segunda-feira pela 16ª de final da Copa do Mundo. Lembrando, tem que ser no formato correto, é o placar do jogo, espaço, traço, quem vai ser o vencedor, espaço, traço, quem vai fazer o primeiro gol do jogo. É só esse formato que vale, pessoal, tá? Não vale outro formato. Todo mundo que acertar ganha camiseta da Minimal Club. Então, ó, comenta aqui até segunda-feira aí, tem bastante tempo para você comentar aqui o resultado. Valeu? E também pode entrar no site minimalclub.com.br e lá fazer seu pedido, comprar sua camiseta usando o cupom BOOTKINGP e ganhando um desconto especial. Tudo começa em 2006. Dois homens e uma ideia enorme. Ken Anderson era um engenheiro americano com currículo sólido na Fórmula 1, ex-diretor técnico da Ligier e da Onyx nos anos 80 e que depois trabalhou no mundo da NASCAR em Charlotte, Carolina do Norte. Peter Windsor era um jornalista e comentarista britânico, ex-diretor esportivo da Williams, colunista da revista F1 Racing e o rosto conhecido na Speed TV americana. Os dois tinham visões parecidas. A Fórmula 1 era o maior esporte motorizado do mundo, mas os Estados Unidos estavam completamente ausentes do grid. A última equipe americana a vencer um grande prêmio havia saído da Eagle de Dan Gurney em 1967. 40 anos de silêncio. A ideia deles era simples e ao mesmo tempo audaciosa: montar uma equipe 100% americana, com pilotos americanos, tecnologia americana, sediada nos Estados Unidos. Em agosto de 2008, rumores da imprensa especializada revelaram que Anderson estava negociando com a Honda para montar a equipe. Mas então a Honda anunciou sua saída da Fórmula 1 e o projeto foi por água abaixo. Por alguns meses, porque no dia 24 de fevereiro de 2009, Ken Anderson e Peter Windsor apareceram ao vivo na Speed Channel para anunciar o nascimento oficial da US F1 Team. Uma nova era começava. What better housewarming could there be for Speed's new home in Charlotte, North Carolina, than to open a new chapter in the long history of American participation in the world's most popular form of motorsport? Welcome to the official presentation of US F1, a new team to represent the United States in the Formula One World Championship. Live inside Studio B here in our Speed Studios in Charlotte. Welcome, everyone. I'm Bob Varsha, your host for Speed's coverage of the Formula One World Championship. And today, it'll be my privilege to introduce you to the men behind the first U.S.-based Formula One team in some 2 decades. And when I say U.S.-based, I mean that literally, a car to be designed and built here in Charlotte, North Carolina, to take on the world. It's an exciting prospect and a huge day for Formula One fans, not only here in America, but around the world. We have a large group of media gathered, including representatives from other countries. Everyone is going to want to know about US F1. A equipe se instalou em Charlotte, numa cidade que respira motorsport. O galpão escolhido, o antigo espaço da equipe da NASCAR Joe Gibbs Racing, 40 mil pés quadrados reformados em 3 semanas. Então, o trabalho começou de verdade. Em janeiro de 2010, o engenheiro sênior da equipe, Scott Bennett, publicou no blog oficial da equipe um texto ali para falar, sobre a equipe. Inclusive, o site tá no ar até hoje, né? Olha só, abre aspas. Quase ninguém sabe disso, mas essa equipe percorreu um caminho inacreditavelmente longo desde que foi anunciada na Speed TV há 11 meses. Eu estava naquela coletiva de imprensa e fui um dos 3 ou 4 primeiros a começar a trabalhar no design do carro logo depois. Todos amontoados com nossos computadores em volta de uma mesa de conferência instável, no antigo galpão da NASCAR mal configurado. Queria ter tirado fotos, fecha aspas. O homem estava vivendo um sonho, ele
era engenheiro formado em Loughborough, na Inglaterra, que cresceu assistindo Ayrton Senna vencer na chuva em Estoril e foi rejeitado por todas as equipes da Fórmula 1 quando era jovem e que agora finalmente chegava lá, pela porta dos fundos, pelo caminho que ninguém esperava. O carro seria chamado de US F1 Type 1, com o motor Cosworth, e seria, segundo o Bennett, genuinamente inovador, não uma cópia comum de nenhum outro carro do grid. A equipe seria a única das 4 novatas de 2010 a desenvolver o seu próprio câmbio. Peter Windsor, no blog da equipe em dezembro de 2009, descrevia com entusiasmo contagiante o que estava sendo construído. Abre aspas. O primeiro chassi superior, inferior e nariz repousa sobre a placa plana da oficina de pesquisa e desenvolvimento. Parece lindo, te puxa como um imã para longe da sua mesa só para ver sua forma por mais um instante, fecha aspas. Era um sonho que tomava forma, mas aqui começa o problema. Para fazer uma equipe de Fórmula 1 funcionar, você precisa de muito dinheiro e Anderson e Windsor sabia disso. Em agosto de 2009, eles anunciaram seu maior trunfo. Chad Hurley, cofundador e CEO do YouTube, tornava-se o principal investidor da equipe. No comunicado oficial, Hurley declarava, abre aspas, estou entusiasmado em fazer parte da primeira equipe americana de Fórmula 1 em mais de 40 anos. Participar desde o início de um projeto dessa magnitude é uma oportunidade tremenda e estou ansioso para ajudar a moldar a visão e a estratégia da US F1 pelos próximos anos, fecha aspas. A comparação com o YouTube era direta. Hurley via a equipe como uma startup do Vale do Silício. Pessoas talentosas tentando fazer algo que todos diziam ser impossível. Em entrevista, ele disse acreditar que a equipe poderia sim ser um novo YouTube, né? Começar pequena, pensar diferente e surpreender o mundo. É importante dizer que em 2009 a FIA aprovou a entrada da US F1 na Fórmula 1 para compor o grid das equipes de 2010. Mas em meados de fevereiro de 2010 começava a vazar algumas informações, vamos assim dizer, preocupantes. Os próprios funcionários da equipe foram à imprensa acusar Anderson e Windsor de má gestão e a equipe toda sabia que, digamos assim, a equipe não chegaria, né, para a corrida de estreia no Bahrein. Em 24 de fevereiro de 2010, o delegado técnico da FIA, Charlie Whiting, visitou as instalações em Charlotte para avaliar a prontidão da equipe. Uma semana depois, o veredito veio através de um relatório, a equipe não estava em condições de competir. Só que quando esse momento aconteceu, do Charlie Whiting dizer esse relatório aí de que a equipe não tinha condições de competir, a equipe já tinha feito muito barulho. Ou seja, naquela época, né, em 2009, as redes sociais elas não eram assim muito, digamos, ativas. Só que a US F1, por conta até do cara do YouTube estar junto, eles fizeram o que hoje é comum, mas que na época era praticamente inimaginável. Eles começaram a colocar... O canal tá público até hoje. Você consegue lá ver os vídeos, né, colocando os bastidores, a montagem do carro, aquela coisa toda. Página no Facebook bombando, Twitter bombando. Então tinha um hype. E aí eles ficavam sempre aquelas especulações de quais seriam, né? Quem seriam os pilotos que iam fazer parte da equipe. Então começou com a Danica Patrick, Kyle Busch, tudo isso foi tendo ali como rumores, como, né, jogado na mídia, mas eles contrataram assim, né? Eles anunciaram, né? O único piloto que foi anunciado oficialmente foi o argentino José Maria Lopes, que ele foi um piloto pagante, né? Diz que ele pagou ali $8 milhões para fazer parte da equipe. E inclusive quando anunciaram, né, o José Maria Lopes, ele foi recebido pela presidente da Argentina lá, Cristina Kirchner, tirou foto lá, tipo assim, nossa, olha só, outro argentino na Fórmula 1, aquela coisa toda. E depois, né, quando teve essa, digamos assim, esse castelo de cartas aí ruiu, o piloto, né, o José Maria Lopes, foi liberado e seu contrato no dia anterior ao fechamento da fábrica e seu empresário foi direto. Anderson havia enganado a FIA. E a equipe chegou, inclusive, a pedir à FIA para não participar das 4 primeiras etapas de 2010 e estrear a partir da 5ª etapa, mas a FIA negou o pedido, falando, vocês se inscreveram, a gente deu autorização para vocês correrem na Fórmula 1, vocês têm que participar do campeonato todo. E em 2 de março de 2010, todos os funcionários foram dispensados e em 1º de abril a equipe fechou definitivamente, citando sérios desafios econômicos e de financiamento.
Em junho de 2010, os bens da equipe foram a leilão. 427 lotes, computadores, cadeiras de escritório, aspirador de pó, churrasqueira, tudo isso foi leiloado e também fornos autoclaves usados para fabricar peças em carbono, ferramentas de precisão e o item mais simbólico de todos, a primeira maquete incompleta do chassi do SF-1 Type 1. Esse pedaço de carbono, vamos dizer assim, né, que representava tudo que a equipe poderia ter sido, foi arrematado por 6.500 euros. E o que sobrou da USF1? Peter Windsor virou comentarista e youtuber de Fórmula 1 com um canal bastante ativo. Ken Anderson criou sua própria empresa de designer. Petito Lopes virou campeão do WTCC. E Scott Bennett, o engenheiro que cresceu acordando às 6 da manhã para assistir Senna correr e que finalmente chegou perto da Fórmula 1, ele escreveu em janeiro de 2010 a frase que talvez resuma melhor essa história inteira. Abre aspas. Quando as luzes se apagarem no início da nossa primeira corrida, será ao mesmo tempo o fim de uma longa jornada e o começo de uma nova era. Mal posso esperar. Fecha aspas. As luzes nunca se apagaram e ele, digamos assim, nunca conseguiu realizar o seu sonho, infelizmente. Então é isso. Essa foi a história da USF1. Você conhecia essa história? O que você achou dela? Me conte aqui nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal. Torne-se membro aí se você vê valor aqui em nosso trabalho, aqui quer nos apoiar financeiramente aqui para manter esse projeto de pé. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.